Olá! Nesse encontro de hoje, de número 66, nós vamos ver o terceiro item dessa parte da celebração do batismo. Nós já vimos os dois anteriores e hoje nós vamos fazer esses parágrafos do 1229 até o 1245 com essa questão: como é celebrado o sacramento do batismo? A iniciação cristã. Se são sacramentos da iniciação cristã, a porta de entrada, o início, é o batismo. Sem o batismo, não dá para receber os demais sacramentos. E é com o batismo que o Filho de Deus, adotado então nessa cerimônia, passa também a um dia ter direito a chegar à mesa do altar, ao sacrifício de Cristo, e comer a carne do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, chegar à Eucaristia sempre é o ápice da vida cristã. Então, nós começamos com esse parágrafo 1229, apenas já fazendo um resumo com ele até o 1233, que é mais ou menos um resumo histórico das celebrações do batismo desde o tempo dos apóstolos. Leia comigo. Como é celebrado o sacramento do batismo, a iniciação cristã. Tornar-se cristão, eis algo que se realiza desde os tempos dos apóstolos, por um itinerário, um caminho, uma iniciação que passa por várias etapas. Este itinerário pode ser percorrido com rapidez, conforme o caso, ou lentamente. Deverá sempre comportar alguns elementos essenciais. Quais são? O anúncio da palavra, o acolhimento do Evangelho, que traz consigo a conversão, a profissão de fé, o batismo, o próprio batismo, a cerimônia em si, a efusão do Espírito Santo que ocorre neste momento e, por fim, o acesso à comunhão eucarística. É assim que acontece a iniciação cristã. Só que desde os tempos dos apóstolos isso variou muito. No início, logicamente, eram adultos os batizados. Mas logo a igreja percebeu que as crianças não podiam também continuar pagãs por muito tempo até ficar adultas. Então já no século II, quando a gente fala século II, do ano 0 ao ano 100. Ora, se o cristianismo começou com Cristo, ali nos anos 30, 33, conforme o calendário, até os anos 100, que consta do século II, o século II, as crianças também já começaram a ser batizadas. Mas aí é claro que ao longo da história, os adultos precisavam ser preparados. É o chamado catecumenato, em que os adultos nem eram ainda permitidos, em muitos casos, a participar do sacrifício do altar, mas só depois do batismo eles poderiam participar dos ritos da mesa eucarística. Mas isso foi variando, a igreja foi entendendo, ela foi também evoluindo na compreensão da revelação. E aí, ao longo dos séculos, os batismos foram sempre muito mais administrados às crianças do que adultos. Mas é claro que agora, já no Concílio Vaticano II, conforme vocês vão ver nesses parágrafos aí, é só consultar então o catecismo, nesse resumo, que é muito rápido, viu? É um resumo histórico muito rápido, tanto nos ritos orientais como nos ocidentais. Mas o Concílio Vaticano II, ele
restabeleceu o catecumenato de adultos e nós temos até hoje o ritual de iniciação cristã de adultos, que é o RICA, que é toda uma metodologia para iniciar adultos de uma forma tal que eles já possam até receber os 3 sacramentos ao mesmo tempo: o batismo, a confirmação e a Eucaristia. Mas ainda não está totalmente sendo usado, né, com frequência esse método da RICA, ou do ritual da iniciação cristã de adultos, que muitos de vocês já conhecem, mas é esse o desejo da Igreja, porque nesse processo, nesse itinerário, o importante é se chegar realmente a uma conversão da pessoa. Aqui nós falamos dos adultos. Precisa acolher o Evangelho, fazer essa profissão de fé, né, senão a pessoa não entra na igreja se não fizer a sua profissão de fé. Então, nós temos tanto a catequese de crianças, que precisa depois de um processo pós-batismal para elas, que vem a ser a catequese, como nós conhecemos, que normalmente aqui nós ainda damos essa preparação para a Eucaristia e depois, né, quando chega aí na adolescência, o sacramento da confirmação ou crisma. O ideal seria que se recebesse esses sacramentos todos juntos, né? Mas a Igreja ela se adapta também caso a caso, porque são necessidades, né, diferentes, certo? Então, esse é um resumo histórico desses parágrafos 1229 ao 1233. Aí vem, na sequência, a mistagogia da celebração. Para a gente entender um pouquinho mais facilmente o que vem a ser mistagogia, nós deixamos aqui uma espécie assim de uma definição, umas explicações resumidas do que vem a ser, né? A palavra mistagogia é essa junção de mist e agogia, que significa conduzir ao mistério, né? Entrar no mistério. O mistagogo, portanto, é um educador, um instrutor, um mestre que age assim, que ajuda as pessoas a entender e a entrar no mistério. Ele pode ser chamado de mistagogo. Então, mistagogia, o que é uma definição bem rápida, bem simples? É uma metodologia especial para iniciação cristã. É o que acontece, então, a catequese ela tem que ser mistagógica, certo? A catequese, a preparação, ela tem que fazer com que as pessoas entendam, compreendam da melhor forma possível o mistério da fé, o mistério da nossa salvação. Nas celebrações litúrgicas, inclusive na Eucaristia, na Santa Missa e nos demais sacramentos, a liturgia também tem essa função mistagógica. Ela também, com seus diversos ritos, elas podem ajudar as pessoas a entender e compreender cada vez melhor o nosso mistério da fé. Então, a liturgia também tem essa ação. E nós vamos para o parágrafo 1234, porque daqui até o 1245 nós vamos ver os ritos da celebração do batismo. Vamos ler. A mistagogia da celebração. O significado e a graça do sacramento do batismo aparecem com clareza nos ritos de sua celebração, acompanhando com atenta participação, os gestos e as palavras desta celebração, os fiéis são iniciados nas riquezas que este sacramento significa e realiza
em cada novo batizado. Então nós vamos ver agora esses ritos, esses gestos, estas orações, bem rapidamente, porque sempre o nosso tempo a gente procura administrar para que não fique muito longo, né, no vídeo. Quais são os ritos principais na celebração do batismo? Você encontra tudo isso também resumido nos parágrafos 1234 ao 1245, que constitui o nosso assunto para esse encontro de hoje. Normalmente se deveria fazer essa procissão de entrada com, vamos falar mais de batizados de crianças, porque de adultos muitas vezes varia de caso a caso. Mas o ideal é que houvesse uma procissão de entrada para que a Assembleia acolha essas pessoas que vão se tornar novos filhos adotivos de Deus. Então, uma procissão com os pais, ou com os padrinhos, ou com ambos, trazendo a criança, enquanto, por exemplo, a igreja, a Assembleia pode cantar um hino de acolhida para essas pessoas que estão sendo trazidas para este sacramento. E o primeiro rito, depois, claro, da acolhida do ministro que celebra, do ministro ali que está presidindo a celebração, tem o rito do sinal da cruz. O sinal da cruz é o padre, o ministro, o diácono, o bispo, traçando esse sinal da cruz na fronte da criança, significando que a cruz é o sinal do cristão. Se essas pessoas vão se tornar cristãs, elas já recebem a cruz. E é sempre bom a gente lembrar que essa cruz a gente tem que carregar a vida toda. Ninguém pode pedir para Deus, tira essa cruz das minhas costas que eu não estou aguentando. Não, tem que assumi-la e carregá-la, né? Renunciando aos prazeres deste mundo, a tudo o que significa o mal, e abraçar a cruz com Cristo. Vem o anúncio da palavra, a oração dos fiéis, a ladainha e a invocação ao Espírito Santo. Geralmente se usa o trecho do capítulo 28 de Mateus, em que vem a missão de batizar a todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a recomendação, porque não para aí, não basta batizar, ensinai-as a observar tudo o que vos ordenei. Então, nesses ritos que vão sendo realizados, o presidente da celebração, ele vai fazendo essa ação mistagógica, explicando, né, a necessidade do batismo, o que significa, que termina com a oração dos fiéis nesse momento, logo em seguida, para que toda a Assembleia peça a Deus a perseverança para essas pessoas que estão sendo batizadas. A ladainha também faz parte desses ritos, lógico, porque se invoca todos os santos e santas, principalmente aqueles de maior devoção na localidade onde se realiza essa celebração, porque pedir a intercessão dos santos é entrar na comunhão dos santos que a gente professa na fé. As pessoas que entram na comunhão dos santos são as pessoas incorporadas ao Cristo, incorporadas à Igreja. E há também essa imposição das mãos. Lembre-se sempre que a gente diz, um sacramento ele tem sinais, mas não são sinais que não significam. Isso não teria sentido. Sempre é um sinal que realiza, é um sinal que faz acontecer, como nós já refletimos. Então, aquele que preside a celebração invoca o Espírito Santo, pede que o Espírito Santo desça sobre essas pessoas que estão sendo conduzidas à pia batismal. Um momento de silêncio, um momento importante, em que também toda a Assembleia é convidada a fazer essa oração, que a gente pode chamar de epiclese, né?
invocação ao Espírito Santo sobre os batizandos. Terminando essa parte aí do anúncio da palavra, da liturgia da palavra, vai ser feita a unção com o óleo do batismo. Normalmente, então, se pede, né, para abrir a roupinha da criança, no caso, e ali é feita essa unção com o óleo chamado dos catecúmenos. Lembre-se que na vigília pascal, na Semana Santa, ou na quinta-feira, ou na quarta, o bispo consagra o óleo do crisma e abençoa o óleo dos catecúmenos e o da unção dos enfermos. Uma solenidade bonita também. E é com esses óleos que são realizados durante um ano os sacramentos. Então, o óleo dos catecúmenos, ele é utilizado nessa hora, ungindo, né, o peitinho da criança, ou se for o adulto, com essa oração. O Cristo Salvador lhe dê a sua força, que ele penetre em sua vida como esse óleo em seu peito. E aí, de criança em criança, recebe essa unção com o óleo do batismo. Pedindo, então, que a força, né, assim como o óleo, que nós já refletimos em outra oportunidade, ele é até usado como medicamento. Os atletas usam óleo nos seus corpos para participar de eventos esportivos, né? Significa sempre fortaleza. Essa unção, essa consagração com esse óleo é um pedido, é uma oração para que Deus dê essa força, o dom da fortaleza a essas crianças ou essas pessoas que estão sendo batizadas. Em seguida, vem a bênção da água. A bênção da água é uma cerimônia que é um prolongamento da bênção das águas batismais que o bispo faz na vigília pascal, como nós já mostramos no vídeo anterior. Na vigília pascal existe todo um rito especial para a bênção das águas batismais. E é sempre pelo bispo que nós estamos ligados aos céus ou desligados deles, né? Mas é sempre com o sucessor dos apóstolos, no caso, o bispo que tem a sua igreja particular. A bênção da água, então, nas cerimônias, é como que um prolongamento dessa bênção da vigília pascal. Deus que santificando as águas, que purificam, que limpam, que lavam, vão fazer com que essa pessoa nasça para uma vida nova, já livre de todo o pecado. Feito a bênção da água, o presidente da celebração vai convidar, no caso de crianças, né, os pais e os padrinhos a renovarem a sua fé, fazendo, aqui chamado de exorcismos, mas renunciando ao pecado, renunciando ao demônio, renunciando à prática do mal. Porque não tem sentido um cristão que se diz batizado, mas que não sai do pecado, que continua na prática do mal. Não pode. Então a pessoa que vai ser ali batizada, ela ainda não sabe, a criança, mas é com base na fé dos pais, de padrinhos, que a igreja aceita batizar as crianças, porque elas mesmas não sabem o que está acontecendo. Mas lá na frente, com aquela catequese mistagógica que vai acontecer na infância dessas crianças, é que elas vão compreender o que os seus pais e padrinhos fizeram e um dia vão poder, já no seu juízo, né, na sua adolescência ou juventude, confirmar o próprio batismo que recebeu com base na fé dos pais e padrinhos. Então a igreja vai sim batizar as crianças
com base nessa profissão de fé que é feita nesse instante. Feito isso, está na hora do rito principal nessa celebração, que é o próprio batismo. Pais e padrinhos conduzem a criança até a pia batismal e aí exige-se um rito que tem que ser seguido rigorosamente. Muitas vezes o presidente da celebração pergunta ainda aos pais e padrinhos ali se eles querem mesmo que essa criança seja batizada na fé que eles acabaram de professar. Eles vão responder que sim. Então, dizendo o nome da criança, né, fulano ou cicrano, aí vem as palavras obrigatórias. Eu te batizo em nome do Pai, é a primeira infusão, do Filho e do Espírito Santo. Então, por 3 vezes se derrama a água na cabeça das crianças, né? E ali, com a participação dos padrinhos, da madrinha, né? Que está também apresentando essa criança, como eles são quase que fiadores do que os pais estão fazendo, porque os padrinhos têm essa obrigação e eles precisam ser esclarecidos isso antes da cerimônia, né, em algum curso, mesmo que seja de poucas horas, mas eles precisam ser informados da responsabilidade que eles têm de ajudar os pais na mistagogia, na iniciação cristã dessas crianças, para que elas não se percam, porque se também batizar e depois sumir da igreja, né, fica mais difícil depois para reconquistar esses jovens ou mesmo adultos para a fé. Então é desde o início esse berço religioso que as pessoas têm que ter na família. E os padrinhos são auxiliares importantes e não apenas para dar presentes, né, para os afilhados. O melhor presente que o padrinho, a madrinha dá para os seus afilhados é a oração, é ajudá-los a crescer na fé. Voltando, né, para a continuação da celebração, o presidente vai confirmar em nome da igreja o que os pais e padrinhos fizeram. Então vem com o óleo da confirmação, dentre aqueles 3 que nós falamos, tem o do crisma, a da unção dos enfermos e dos catecúmenos. Já teve então a unção com o óleo dos catecúmenos, o óleo do batismo. Agora com esse óleo, chamado da confirmação, o presidente confirma com uma unção na fronte do batizando a sua condição de cristão. Lembrando que Cristo não é sobrenome de Jesus, Jesus não tinha sobrenome, né? Jesus de Nazaré, Jesus, o filho de José, o filho de Maria, Jesus o Galileu. Cristo é uma palavra em grego que significa ungido. Ungido, né? De unção, de ungir, ungir com óleo. Essa marca que é colocada na fronte do batizando é como que um selo, marcando esta pessoa indelevelmente como cristão. Ela é batizada. Mesmo que depois não viva o seu batismo, eternamente é uma pessoa batizada. Então, o padre, o presidente da celebração, a gente costuma falar o padre, né? Mas pode ser o diácono, ou até um ministro leigo, se for um caso necessário, de acordo com a aprovação de um bispo. Esse presidente da celebração confirma com esse óleo, com a marca do Espírito Santo nessa pessoa, como um seguidor de Cristo. E então recebe o nome de cristão. Depois dessa unção, vem ritos complementares. Normalmente, temos de 2 tipos. O da veste do batismo, veste batismal, e da vela, né, a luz de Cristo. Depois tem os opcionais também do sal e do éfata, que nem sempre são utilizados.
mas pode ser utilizados também na cerimônia. A veste batismal. Sempre se pede, né, ou é de tradição, que o batizando vá com uma roupa branca, significando a inocência que um cristão deve conservar desde o seu batismo. E também aquela passagem do Evangelho em que Jesus diz que para entrar no reino dos céus é preciso estar com uma veste nupcial, né, com o traje que se exige de inocência, sem pecado. Assim como essas crianças, depois da água batismal, que apaga todos os pecados. Se for de um adulto também, o batismo apaga todos os pecados, mesmo aqueles já cometidos na sua vida anterior, sem o batismo. Então a pessoa está totalmente limpa, purificada. Ela mergulhou, né, naquele batismo de Cristo e ressuscitou com ele para uma vida nova. Então, essa veste tradicional, né, na cor branca, significa essa inocência que o cristão tem que conservar. O rito da luz é porque o padrinho vai até o círio pascal, que sempre está ali presente ao lado da pia batismal, e acende aquela vela e tem essa entrega para o batizando nas mãozinhas da criança, tal, com a oração: fulano ou fulana, receba a luz de Cristo. Ou seja, Cristo é aquela luz dos povos, aquele que veio para iluminar e afastar as trevas do mal, do pecado. O cristão tem que ser luz do mundo, tem que ser esse diferencial. Ele tem que ser também aquele que ilumina as demais pessoas para saírem da escuridão do pecado, na sua vida toda. Também essas cerimônias opcionais, a de colocar uma pitadinha de sal na boquinha da criança, que pode ser feita inclusive pela mãe, é para lembrar aquela passagem do Evangelho lá, digamos, de Mateus, no Sermão da Montanha, que a gente tem que ser sal do mundo. O cristão é o diferencial, é aquele que dá sabor à vida, né, normalmente que temos aqui na face da terra, em meio a tantas injustiças. O cristão tem que ser essa diferença. E o éfata, também, que é um sinal da cruz nos ouvidos e na boquinha da criança, sempre com cuidado, é claro, porque hoje em dia nós temos os problemas, né, de higiene, etc., mas pedindo para que se abram os ouvidos do batizando para a palavra de Deus e abram os seus lábios para proclamar essa palavra, proclamar o Evangelho, né? Então, assim como Jesus fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, também esses ritos complementares têm esse significado mistagógico de nós cada vez mais entendermos os ritos das nossas celebrações litúrgicas. Por fim, vem os ritos finais, principalmente abençoando a mãe, abençoando o pai, abençoando os padrinhos, para que cumpram a sua missão de levar esses batizandos a quanto mais possível, um conhecimento de Jesus Cristo e ao seguimento, né, como um discípulo missionário autêntico, verdadeiro, que vive o seu batismo até o final de seus dias. Então, logo em seguida a essas bênçãos, né, alguma oração, pode ser o Pai Nosso, a Ave Maria, e vem uma consagração também à Mãe de Deus e nossa, porque se o pai adota como filho ou filha o batizando, a mãe também vai adotar. Claro, passamos também a ser filhos e filhas de Maria. E assim a gente termina, né, chegamos ao 1245 com o item terceiro das nossas reflexões sobre o batismo. No próximo encontro, continuando sempre com perseverança e determinação. Fique com Deus e Deus te abençoe.
preciso repartir.